Olá, estamos aqui no nosso quarto vídeo, falando sobre quem sou eu segundo o Criador. E antes de nós partirmos para o nosso conteúdo, deixe seu like para o YouTube divulgar isso aqui para outros canais, outras pessoas que estejam interessadas em entender quem elas são diante de Deus, divulgue e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então nós estamos falando sobre quem sou eu segundo o Criador. Nós falamos no último vídeo que Deus nos criou abençoados, fecundos, para multiplicar, governar e sujeitar a terra. E isso está descrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28. Mas existem outros textos que falam e caracterizam o homem segundo a vontade de Deus, Abra sua Bíblia lá, vamos ver lá no Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112, porque o príncipe das trevas, o príncipe desse mundo, ele não quer que você tenha consciência de quem você é. Muitas pessoas, elas são ricas espiritualmente, ricas de talento, mas vivem as suas vidas mendigando a atenção, passando por assim, situações que não deveriam se submeter. É o exemplo de uma mulher que apanha do esposo, ela não se valoriza. É o exemplo de um empregado que se deixa ser humilhado para ganhar um salário no final do mês, e ele prefere ficar confortável naquela situação do que ele abrir a própria empresa, que se limita pelo medo. Então, a palavra de Deus vai dizer no Salmo 112, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, ou seja, aquele que teme a Deus e que se compraz nos seus mandamentos. Salmo 128 vai dizer que feliz serás, do trabalho de tuas mãos comerás. Quantas pessoas trabalham e não prosperam? Talvez seja por isso que você não tem caminhado, porque você não tem colocado ao Senhor em primeiro lugar. Mas ele fala que aquele que teme ao Senhor, do trabalho de suas mãos comerás. E muitas pessoas até pensam que é pelo muito trabalho que elas vão ficar ricas, que elas vão prosperar. Mas se fosse assim, todos os que trabalham de carteira assinada tinham que ser multimilionários. E você pode ver que não existe nenhum rico multimilionário de carteira assinada. Na verdade, eles são os que mais descansam, E essa verdade ela é uma máxima, que aquele que menos trabalha e aquele que mais descansa é o que mais ganha. Não é pelo muito trabalhar que nós prosperamos. Mas esse texto aqui, ele dá uma caracterização sobre o homem, que ele não é só feliz, ele é mais que feliz, desde que ele tema ao Senhor e se compraza, ou seja, ele se alegre em cumprir os mandamentos do Senhor. Ele fala assim que quando o homem ele serve a Deus, Deus abençoa até mesmo os seus filhos. Quem é que cria um filho para ser marginal, para ser uma prostituta, para ser alguém que vai ser falado na sociedade, menosprezado, humilhado? Uma filha para ficar debaixo de julgo, apanhando no casamento? Quem é que cria alguém para ser morto a facada, a tiro, a bala? Para ser alguém que não dá certo na vida, infeliz? Ninguém, entendeu? E ele fala aqui, que quando nós servimos ao Senhor, a nossa descendência Deus abençoa, ela será poderosa na terra. Ele fala, será abençoada a geração dos justos. Ele fala assim que uma característica daquele que verdadeiramente serve a Deus e crê na sua palavra é que na sua casa há riqueza e prosperidade. Talvez não a riqueza que muitos aí acostumam a ver, uma riqueza materialista, uma riqueza apenas para esse mundo. Mas não é uma riqueza que ela tem influência e resultados no mundo espiritual, em outro mundo,
E aí ele fala aqui, ó, para o justo, para aquele que serve a Deus, nasce luz nas trevas, né? E ele fala o seguinte, ó, que essa pessoa não será abalada. E uma coisa que o homem que teme a Deus, que procura se portar e viver segundo a vontade do Senhor, é que ele não é medroso. Uma característica do pecado, uma característica daquelas pessoas que são derrotadas é o medo. Elas são medrosas, são pessoas que andam em culpa, né? E se você anda em culpa, se você anda com medo, você tem que fazer uma análise da sua vida, da sua infância, rever e refazer conceitos, entendeu? Perdoar alguém, né? Se reconciliar com o pai, com mãe que talvez te abandonou quando você era pequeno, né? Que talvez não cuidou de você na sua infância, entendeu? Então você tem que liberar perdão ao invés de ficar chateado, porque isso só te impede de ir para frente. Na verdade, as raízes da nossa psique, as raízes da nossa saúde estão nas primeiras figuras de autoridade que Deus coloca na nossa vida, é pai e mãe. Se você foi criado sem pai, procure, né, perdoar o seu pai se você tiver contato. Se ele já morreu, se imagine abraçando ele, entendeu? E saiba que você jamais foi desamparado e desamparada, porque existe um Deus todo-poderoso que cuida de mim e que cuida de você. Mas algo que a palavra de Deus nos diz é que ele vai falar, Paulo vai falar que nós não fomos chamados para viver outra vez, né, em temor. Outra vez, né, debaixo de medo. Porque nós sabemos que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. É Satanás quem escraviza as pessoas no medo para que elas não sirvam a Deus, para que elas não cresçam, para que elas tenham medo de investir, medo de abrir a sua empresa. E a característica de uma pessoa que verdadeiramente teme a Deus, uma pessoa que tem o seu espírito curado, é que ela não é medrosa. E eu digo para você, por que que o medo vem? O medo vem pelo desconhecimento do futuro, pelo desconhecimento das leis, pelo desconhecimento da vontade de Deus, né? Por isso, se você quer curar a sua ansiedade, você quer curar o seu medo, busque ler a palavra de Deus e saber quem você é em Cristo. Busque conhecer os seus direitos, busque conhecer a história, né? Seja alguém que tenha como propósito desenvolver a sua mente e crescer, né? Porque ele fala o seguinte, que uma característica daquele que é servo de Deus, daquele que é justo, é que ele não tem medo, ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Ou seja, a primeira característica de uma pessoa que quando ela entrega o seu coração para Jesus e ela passa a viver segundo o propósito para o qual ela foi criada, é que ela não sujeita a vida à economia. Se o índice Dow Jones está lá em cima ou está lá embaixo, né? Como é que está o mini índice, mini dólar, né? Como está o real frente a outras moedas? Ele não se limita por isso. Né? Tal mandatário aumentou imposto, não está governando o Brasil, ele não se limita por isso. É ele o autor da sua história. Né? Há dois tipos de pessoas, aquelas que vivem a vida, não deixa a vida me levar, a vida leva eu e eu vivo o que vier, e aquelas que criam a sua própria história, entendeu? Eu fui filho de mãe solteira, minha mãe era diarista e não desmereço essa função, entendeu? Porque todas as funções são válidas, importantes e abençoadas, mas minha mãe foi muito humilhada. Né? Eu nasci num ambiente de escassez e poderia falar, não consigo, mas fiz faculdade de teologia, fiz faculdade de direito, fiz pós-graduação em direito penal e processo penal, entendeu? Nós temos também, sou autor também de livros, que está aqui na descrição, né? O Conhecimento de Deus como Fundamento para a Verdadeira Adoração. É um livro que eu escrevi com fundamento em análise exegética no hebraico. Se você quiser dar uma analisada, né? Está aqui na descrição. Temos também a nossa mentoria 2.0, né? Que tem mudado vidas. Se você quiser saber mais, o link está na descrição. E o nosso mini curso de teologia bíblica.
Mas se você quiser vencer na sua vida, uma das coisas que você tem que fazer é mudar a sua mente e entender que aquele que serve a Deus, ele não se atemoriza e mais, ele também distribui e dá aos pobres. É uma pessoa que gosta de ajudar, né? Se alguém bateu na porta pedindo uma cesta, bateu na porta pedindo um prato de comida, ele não nega, né? É uma pessoa justa. E aí ele fala o seguinte, que quando nós vivemos assim, o perverso vê isso e se enraivece. Aquela pessoa que está no erro, o ladrão, a pessoa que gosta de enganar, fala, poxa, aquela pessoa ali prospera sem fazer muito esforço, que diferença há, né? Mas é porque eu escolhi viver segundo o padrão da palavra, o padrão de Deus, e não o padrão deste mundo. Eu convido você a fazer o mesmo, a assistir, né, aos próximos vídeos que nós vamos gravar dessa série, Quem Sou Eu Segundo o Criador, né? Te convido a conhecer mais do nosso conteúdo nesse canal, e se você não é inscrito, se inscreva, né? Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, e fica aqui o nosso abraço e eu te aguardo para o próximo vídeo.